Oi galera, Davi Alves aqui fala e eu venho por meio desse vídeo dizer todas as minhas leituras que eu fiz no mês de dezembro. Aproveitando, antes de começar o vídeo de fato, feliz ano novo, eu desejo um ótimo e feliz ano novo para todos vocês, que esse 2026 seja muito abençoado e que vocês consigam realizar todas as suas metas. Eu também espero conseguir realizar todas as minhas, principalmente quanto aqui ao canal, então se você não é inscrito, essa é uma das minhas metas para esse ano de 2026, já se inscreve porque isso me ajuda muito. Nesse vídeo eu vou falar sobre muitas coisas, inclusive mostrar as minhas compras que eu fiz na Black Friday desse ano de 2025. Também vou falar sobre as minhas leituras, ou como essas vão acontecer no ano que vem, sobre as minhas leituras de mês de dezembro do ano de 2025. Eu vou ter que já dizer aqui no início que eu já gravei esse vídeo uma vez para me antecipar as leituras que eu deveria fazer em dezembro, só que acabei que eu não consegui ler todos os livros que eu li em dezembro, porque teve um de novembro que veio para dezembro, aí eu regravei de novo, só que eu ainda não li os livros que eu deveria ter lido nesse mês de dezembro, e essa é a terceira vez que eu estou gravando. Então, para me dizer a opinião de Lilith, que foi um livro que eu também li nesse mês, o segundo livro que eu li nesse mês, eu vou dizer agora a minha opinião sobre o livro A Inquilina de Edith Hall. A Inquilina de Edith Hall. Esse foi o primeiro livro que eu li esse mês. E algumas partes eu gostei bastante, outras nem tanto. E hoje eu vim dar a minha opinião, parte da minha opinião, para tentar ser o mais resumida possível, já que eu pretendo fazer resenha desse livro em um outro momento, nessa parte do vídeo. Eu também li outros livros esse mês, e espero, já que eu estou gravando esse ao término da Inquilina de Edith Hall. E, sinceramente falando, eu acho que a história avança quando o Gilbert pega um diário de Ellen e começa a ler esse. E a gente também começa a ler esse, o que ocupa ali as suas 264 páginas do livro, se eu não me engano. Então começa ali na página 149 do livro e termina na 414. O que eu achei bem interessante porque a história avança. Mas por mais que avance, ela ainda permanece parada em alguns pontos, principalmente quando a Ellen fala sobre os amigos, a história, no caso, dos amigos do marido dela, o Arthur, e também das mulheres, das mulheres, dos maridos do amigo dela, que eram amigas dela, de certa forma. Mas é interessante notar que o livro, por mais que ele tenha mais de 500 páginas, foi para mim uma leitura super rápida. Me lembro de um dia estar sentado de tarde, começando a leitura 2 horas da tarde, e quando fui olhar a hora já eram 4, e eu tinha lido não sei quantas páginas, mas a hora passou voando muito rapidamente. Então, começa ali um relato de Gilbert, um mistério sobre quem é a inquilina de Edith Hall, Ellen, e as pessoas tentando descobrir. O padre vai lá falar com ela para saber quem é aquela mulher, e também todas as pessoas que moravam próximo dela. E ela não falava muita coisa, o que a gente vai descobrir depois no livro, porque ela tinha fugido, e ela não queria que o ex dela soubesse do paradeiro dela, para que ele não mais a incomodasse, visto que ela já fugiu, para que evitasse o contato do pai com o filho, que era uma má influência para ele, e outras coisas também. Isso, de certa forma, não é spoiler, já que foi dito no diário de Ellen, enquanto o Gilbert lia ali para saber um pouco mais da história dela, já que ele perguntou, ela não quis responder, e ele perguntou insistentemente, ela acabou dando o diário, rasgando as últimas páginas, a gente até descobre ali um relato parcial sobre a opinião dela enquanto a Gilbert, só que a gente não sabe toda essa opinião porque ela arranca as páginas no final. E ela também não diz essa opinião a ele, por mais que diga entre as linhas, quando eles se encontram novamente depois de 1 ano e 8 meses, já que ela pediu para que ele se afastasse dela quando ele foi devolver o diário. Então é uma história assim muito... Eu acho que particularmente essa é uma história que não dá para resumir nem em 10 minutos, nem em 15 minutos. Só uma releitura com uma resenha para aprofundar todos os pontos dessa história, principalmente esses que são mais descritivos, que falam sobre a vida não necessariamente do próprio Gilbert ou dela, mas dos amigos dela, das amigas dela, ou dos amigos do próprio Gilbert. Uma dúvida que ficou ao fim do livro é quem é esse homem que o Gilbert escreve tantas cartas? E por que que ele não responde nenhuma? Eu vou até olhar aqui o nome para dizer a vocês. Para sempre, seu Gilbert. Não sei o nome desse homem. Quem é esse homem? Eu vou tentar achar aqui e já volto para dizer se eu achei. Seria interessante eu relembrar o nome do personagem, porque eu ia fazer uma ponte de ligação entre o nome do personagem e uma outra coisa que ele fez no livro, porque a Ellie, quando entrega o diário para ele, sem as últimas páginas, algumas dessas, ela diz: não fale desse diário para ninguém, que eu não quero me expor de forma alguma para que o marido não achasse o paradeiro dela. E a primeira coisa que ele faz é escrever um resumo, de forma assim bem ampla, para esse amigo dele. Então, é como se ele tivesse completamente desconsiderado o que ela tinha falado, mas eu acho que isso foi mandado posteriormente, depois que ele pediu a autorização dela, inclusive, para falar dela para a família, visto que ele queria, de certa forma, tentar fazer com que ela não ficasse com a imagem tão manchada, visto que ninguém sabia de onde ela tinha vindo, de quem ela era parente, também se ela já tinha sido casada, de quem era aquele filho, se aquele filho tinha pai, se ela era viúva ou não. Então ele, de certa forma, ali para tentar dar uma amenizada nas fofocas do povoado,
resolveu falar ali um pouco sobre quem era a Ellen, principalmente para a família dele, que tinha muitas dúvidas e que se comunicava entre outras pessoas que moravam ali próximo dela e próximos deles também, para saber mais um pouco sobre quem era ela. Mas, no geral, esse livro é sensacional e maravilhoso. As 500 páginas passam voando, a história também é sensacional. As últimas 20 páginas me deixou numa aflição tão grande, mas a história conseguiu se resolver maravilhosamente bem, o que fez com que esse livro entrasse para, quem sabe, o meu top 10 de melhores clássicos da vida. Mas é um livro realmente sensacional que eu super indico que você leia. E essa edição também da Príncipes, gente, que edição sensacional. Uma edição, uma tradução maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, basicamente, é essa a minha opinião sobre o livro. Eu espero ler outros para também falar aqui a minha opinião nesse vídeo. Esse livro que, inclusive, é lindíssimo e ele vem com uma luva. Bonitíssimo esse livro, essa luva também, sensacional. E ó, a imagem do fundo, da contracapa, da quarta capa, a da frente que tem um brilho no nome. Eu vou tentar mostrar o início do capítulo. Muito lindo esse livro. E ele tem umas divisões com imagens. Não sei se todas são iguais, eu vou tentar mostrar para vocês. Esse plástico que vocês estão vendo é um que vem protegendo o livro. Ele vem protegendo a capa assim, na frente e também na parte de trás. Deixa eu tentar mostrar outro início de capítulo para ver se é a mesma imagem. Não é a mesma imagem. Como vocês podem ver, é uma imagem diferente. O início do capítulo é o mesmo. Agora falando um pouco sobre Lilith, que eu já mostrei inclusive nesse livro, faltou tão pouco para mim ler O Morro dos Ventos Vivantes. Faltou ali umas 100 páginas, mais de 100 páginas. Leitura que seria super rápida caso eu tivesse me dedicado mais. Então, falando de Lilith, aqui a gente vê a história de um homem que tem uma casa assombrada por um fantasma, que vai na sua biblioteca e rouba um livro, vez por outra. Ele até tenta seguir ele ali para ver para onde ele vai, só que ele some do absoluto e completo nada. Até que um dia ele consegue seguir ele e se encontra em um mundo completamente diferente do dele. E daí a história se desenvolve da melhor maneira possível. A gente conhece nesse mundo uma outra dimensão, não necessariamente uma outra dimensão, mas sabe que nesse mundo tem 7 dimensões. E ele vai ali junto com o personagem, que a gente conhece como o bibliotecário, depois como o sacristão daquele mundo, e depois a gente descobre que ele é Adão. Então vamos ver Mara, que é a filha ali retratada de Adão e Eva. Eva também vai aparecer na história. E Lilith, que tem uma teoria que foi a primeira mulher antes de Eva, só que ela meio que se rebelou, e Deus criou Eva para ficar ali no lugar dela. A gente também vê Lilith. Eu acho que isso é um spoiler, mas não necessariamente, já que é o título do livro, então ela teria de aparecer em algum ponto da história. Eu não disse quem era Lilith, então não é um spoiler. Para me não falar demais, já que eu já falei demais, é melhor parar por aqui e contar sobre o que eu achei desse livro, especificamente o final. Então não foi um fim assim tão ruim. Mas, ao mesmo tempo, foi um fim aberto. Você determina o final. Eu, pelo menos, deduzi 5 finais a partir do que eu li. Eu acho que eu posso dizer aqui porque não é spoiler. O primeiro, tudo era um sonho. O segundo, ele, de fato, viveu tudo aquilo, só que ele acabou acordando no lugar em que ele dormiu por último. E você vai ter que ter o livro para entender onde foi que ele dormiu, porque se a primeira teoria sobre o final era tudo um sonho, não faria sentido ele ter acordado no mesmo lugar que eu disse anteriormente. O terceiro, eu acho que ele conseguiu viver tudo o que ele viveu, só que ele acabou acordando e foi para casa da Mara. Eu acho que não é um spoiler falar isso. O quarto é que ele acordou e ficou na casa de Adão. E o quinto é que ele de fato termina o livro como o livro termina. Simplesmente. Eu acho que teriam ainda outras deduções minhas, outras possibilidades do fim do livro. Só que eu vou me centrar nessas 5 para que o vídeo não fique muito grande. Basicamente é isso. Vou falar agora algumas coisas também que vão ter de alterações aqui no canal nesse ano de 2026. Um ótimo e feliz 2026. Eu sei que já falei isso no começo do vídeo, mas como eu estou gravando esse vídeo agora no dia 1º de janeiro, terminei esse livro ontem, no dia 31, então, novamente, feliz ano novo. Sobre as minhas compras da Black Friday, foram 3 livros, esse, O Morro dos Ventos Vivantes. Eu comprei nessa edição para reler, visto que o filme se aproxima, então eu queria reler a diagramação. E outros 2 livros que ainda estão no plástico e que eu vou abrir para mostrar para vocês a diagramação. Não esse, porque eu acho que é a mesma diagramação do livro que eu li no mês de dezembro, aquele no dia do Full, que eu vou mostrar para vocês. A única diferença desses 2 livros, se eu não me engano, é a quantidade de páginas. Que esse tem 512 e esse aqui tem 556 ou 576. Mas por ser livros com mais de 500 páginas, eu suponho que a diagramação seja a mesma. Até porque quando eu li Genial em novembro, a diagramação era a mesma desse livro, A Inquilina de Full. Então é mais ou menos assim
A Diagramação de O Vermelho e o Negro, que é o título desse livro. E agora eu vou mostrar esse livro aqui, vou abrir, vou dar um pause e já volto, porque eu gosto de guardar no plástico para não pegar muita poeira. É melhor eu abrir aqui junto com vocês para me falar sobre os outros unboxings que eu fiz ao longo do ano. Vão ser publicados só em 2026, porque eu acabei dando prioridade para os resumos de Stranger Things e Machado de Assis, a narração do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e acabei que para não publicar vídeos demais, deixar para o ano que vem, ou no caso esse ano, eu estou gravando em 2025 esse vídeo. Então vão ser publicados esse mês, espero que pelo menos um por mês, acho que são um total de 7 mais ou menos, mostrando todos os livros, e inclusive uma coleção de livros que eu consegui completar. Talvez eu já tenha publicado um vídeo shorts no canal, só dos livros, com a coleção completa, um vídeo bem interessante. Esse aqui é o meu Don Quixote coreano. Bem bonita a capa, eu não tenho visto esse verniz em cima. Eu não tenho visto esses detalhes em cima das letras e dos objetos da capa. E a fonte, a diagramação, é bem interessante também. E esse aqui tem 400 e... a orelha dele é bem grande, ó. Quase do tamanho da capa. Gostei bastante. Do autor, Kim... eu acho que fala assim, Kim Ho-yeon, me perdoem pela pronúncia. Eu particularmente gosto de livros que são muito grandes, tanto que Vermelho e Negro tem 576, se eu não me engano. Qualquer coisa eu coloco a informação para vocês na edição. E aqui no Dente Hall tem, que é um exemplo dos livros das leituras que eu fiz agora em dezembro, 512, e esse aqui, se eu não me engano, tem 570 ou 580 páginas, 480 páginas, deixa-me olhar, 472. Alguns avisos que eu preciso dar. O primeiro ponto que eu tenho para falar é sobre as leituras do mês. Essas vão acontecer agora a cada trimestre, se eu não me engano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Eu escolhi optar por fazer assim, porque, como eu disse em algum vídeo aí do meu canal, se eu não me engano foi em um dos leituras, eu acho que foi de setembro ou outubro, eu vou priorizar a publicação de vídeos nos shorts que estão acontecendo diariamente. Então eu vou colocar parte da história dos livros, não a minha opinião sobre ele, essas vão ser exclusivamente colocadas nesses vídeos mais longos. Então, a minha opinião sobre os livros ainda vai permanecer nos vídeos longos de leitura, trimestralmente, sendo publicada a cada 3 meses do ano. Eu vou colocar parte da história e também os livros que eu pretendo ler e que li no mês, nos shorts. Vídeos bem mais resumidos e bem mais rápidos. Estou também narrando o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, vídeos que estão saindo temporariamente na terça-feira e depois vão ser transferidos para a quinta como um quadro fixo aqui do meu canal. Então, se você gosta do livro ou quer conhecer, já se inscreve para não perder e acompanhe todas as narrações disponíveis dos capítulos que já estão no meu canal. Uma outra coisa também é que o ranking dos melhores e piores livros que eu li no ano de 2025 vai ser publicado na semana que vem. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre esses livros, já se inscreve no canal para não perder quais eu achei melhores, quais eu achei piores. Enquanto eu não publico, já vai olhando todos os outros vídeos de leituras que eu fiz. E como vocês já devem saber, todo primeiro domingo do mês eu falo sobre as minhas leituras do mês anterior. No primeiro domingo de fevereiro, por exemplo, eu falo de todas as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Ano que vem, no caso esse ano, 2026, vai ser diferente, visto que agora eu vou falar no último domingo do mês, a cada trimestre. Então as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março vão ser faladas no último domingo de março, que se eu não me engano é no dia 28. Qualquer coisa eu coloco aí na edição. E assim sucessivamente. As minhas leituras do mês de maio, abril e junho vão ser faladas no último domingo do mês de junho. As leituras do mês de julho, agosto e setembro no último domingo do mês de setembro. E as leituras do mês de outubro, novembro e dezembro no último domingo do mês de dezembro. Então, basicamente, essa é a justificativa e o motivo principal para que a atualização sobre as minhas leituras aconteça trimestralmente e não mais todos os meses. Ressalto no último domingo de cada trimestre. Basicamente, esse foi o vídeo. Desejo novamente a você um feliz e próspero ano novo. Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdos literários. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.